Olá, mamães, tudo bem? Me diz uma coisa, qual a gestante que não é assombrada pelo medo da cólica? Qual a gestante que não quer aprender a ajudar seu neném a passar essa fase da melhor forma possível? E quando eu falo da melhor forma possível, é porque não se trata de algo que esteja sob o nosso controle. Pelo contrário, a cólica, ela está totalmente fora do nosso controle. E é por isso que ela causa tanta ansiedade nos pais. Eu vou te contar. Por que o neném tem cólica? Se o tipo de parto interfere na cólica? Se existe remédio para cólica? E quando a cólica vai passar? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e muito mais. Para quem ainda não me conhece, eu sou Solange Sheila, sou enfermeira, pós-graduada em neonatologia e obstetrícia. Atualmente eu atuo como parteira. Sou a idealizadora do Querido Neném, uma página no Instagram que foi criada para apoiar gestantes e mamães nas dificuldades da adaptação à maternidade. O que é cólica? Cólica é uma dor abdominal que é causada por espasmos. E me diz, quem nunca teve cólica? A gente sabe muito bem como é ruim, verdade? Por que o neném tem cólica? A teoria mais aceitável é a imaturidade gastrointestinal. Mas por quê? Porque o intestino do neném, ele nasce imaturo. Ele começa a trabalhar após o nascimento, quando ele entra em contato com o alimento, quando ele começa a absorver os nutrientes, os minerais, através do leite. Quando acontece a colonização bacteriana, quando o intestino entra em contato com as bactérias, a colonização bacteriana do intestino tem um papel importantíssimo no desenvolvimento intestinal, que acontece depois do nascimento, como eu falei agora há pouco. O intestino do neném, ele aprende a trabalhar quando o neném nasce. E tá aí por que as cólicas. O intestino do neném nasce totalmente imaturo. Ele precisa de tempo para se desenvolver. E conforme passa o tempo, ele vai se desenvolvendo e também favorece a maturidade do sistema imunológico, que não tem o que dizer, né? É de extrema importância para o neném. Tem a ver sim. O tipo de parto pode influenciar a composição da flora intestinal do recém-nascido. Nos nenéns nascidos de parto vaginal, predominam as bactérias do gênero Lactobacillus e Bifidobacterias, que são adquiridas através da passagem do canal de parto. Já no caso dos nenéns nascidos de parto cesariana, a flora intestinal tende a ter baixos níveis dessa bactéria, ou a ausência delas mesmo. Não quer dizer diretamente que nenéns nascidos de parto normal não vai ter cólica, ou que nenéns de cesariana vão ter. Não é isso. Mas pensem comigo. Um neném que tem uma flora intestinal bem formada, ele vai ser favorecido, sem sombra de dúvidas, concordam? Outra coisa que pode influenciar a quantidade dessas bactérias no intestino do neném é o uso materno de antibiótico pouco tempo antes do parto. E por que isso pode acontecer? Uma gestante que teve uma infecção próximo da data do parto e foi preciso fazer o tratamento, ou então porque ela recebeu antibiótico durante o trabalho de parto, como profilaxia do Streptococcus, aquela bactéria que a gente faz o exame do cotonete para poder saber se tem. E com certeza isso vai alterar a microbiota do recém-nascido. Mas bom, nesse caso o tratamento é necessário, não tem o que se fazer, não é? Elas inibem o crescimento das bactérias ruins, aquelas que causam doenças. Elas diminuem a inflamação intestinal, que consequentemente reduz a dor. Elas auxiliam na imunidade intestinal. Elas estimulam o movimento intestinal, que ajuda na prevenção de constipação, previne o desconforto intestinal e ajuda na liberação de gases. Entre outras coisas, né? Porque a gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, porque é um assunto bastante amplo. O tipo de alimentação do neném, seja leite materno exclusivo, fórmula láctea exclusiva ou alimentação mista, que é fórmula mais leite materno, pode influenciar o desenvolvimento da flora intestinal. Sabe por quê? Porque o leite materno possui oligosacarídeos. Oligosacarídeos, o que é isso, Solange? É um tipo de carboidrato, é um alimento que promove o crescimento específico das bactérias boas. O leite materno tem esse composto ideal para o crescimento das bactérias boas, que os chamados probióticos, que auxiliam na digestão e que com certeza você já ouviu falar. Não é 100% dos nenéns que tem cólica, mas é a grande maioria. A cólica do neném ela pode acontecer tanto em nenéns que recebem leite materno exclusivo, como aqueles alimentados com fórmula. Porém,
Foi comprovado através de vários estudos que crianças que não recebem o leite materno têm quase o dobro de risco de apresentar cólica. Gente, às vezes eu ouço umas pérolas que eu não sei de onde o povo tira isso. Por favor, nunca deve ser interrompido o aleitamento materno exclusivo para reduzir cólica. Isso não existe, definitivamente. O leite materno ele é leve, ele é de fácil digestão. A natureza é perfeita. A mulher produz o leite ideal para o seu filho. A vaca produz o leite ideal para o bezerro. Eu sei que existem outras situações que a fórmula é necessária, que não existe outra opção, mas isso nem entra em discussão. Hoje em dia, a gente sabe que temos fórmulas cada vez mais modernas, mais adaptadas, mas porém, em questão de digestão, não tem que se comparar, né? Daí, vamos para mais um assunto controverso. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é necessário a mãe fazer nenhum tipo de restrição alimentar. Mas existem estudos que dizem que sim, que a alimentação da mãe influencia na cólica do bebê. E existem estudos que dizem que não, que a alimentação não tem efeito negativo para o bebê. Bom, apesar dessa controvérsia, pela minha experiência, que a minha filha teve cólica por quase 5 meses, eu acho interessante que a mãe faça algumas restrições sim. Como, por exemplo, a redução no consumo de açúcar, redução de produtos que contenham derivados do leite, bebidas cafeinadas, refrigerante, redução de produtos industrializados, do feijão. Não precisa de parar de comer feijão, dá uma reduzida. O brócolis, a couve-flor, repolho. Esses alimentos eles podem de alguma forma levar a uma piora da cólica do neném. Com a Cecília acontecia, eu via muita diferença. E da mesma forma estimula a produção de gases no nosso corpo, por que não vai fazer isso no do neném? Outra coisa que eu te aconselho é anotar a alimentação, a sua alimentação, e relacionar ela com o comportamento do neném, no mesmo dia ou no dia seguinte. Porque assim, nada melhor do que você conhecer seu filho. E é dessa forma que a gente vai aprendendo, através de testes, dos erros, dos acertos. Assim é a vida, é com tudo. E com o tempo você vai saber identificar o que você deve diminuir e o que você realmente deve cortar de vez, porque você percebe que quando você come aquilo, intensifica bem a cólica do neném. Não exatamente. Infelizmente, não existe um remédio que tire a cólica com a mão. As cólicas podem durar aproximadamente de 3 a 4 meses, podendo se estender um pouco mais. É o tempo que o intestino leva para amadurecer, para se adaptar. Porém, hoje em dia, existem alguns probióticos que auxiliam na maturação da flora intestinal. Ele favorece a diminuição da incidência de cólica. Mas eu volto a dizer, não é que as cólicas desaparecerão, elas irão aparecer sim, mas de uma forma mais amena, né? Mas por favor, mães, atenção, não se deve fazer uso sem prescrição médica. Até mesmo o remédio mais bobo para um neném pequenininho, ele pode ser perigoso. Procure o seu pediatra, ele vai conseguir te ajudar com isso. Geralmente as cólicas, elas começam após 15 dias de vida. Tem mães que logo na primeira semana de vida já acham que o neném tem cólica, e não é. A cólica propriamente dita começa depois da segunda semana de vida. Antes disso são apenas gases. A coisa boa disso tudo é que as cólicas têm hora para acabar, gente. Na grande maioria dos casos, elas vão diminuindo e acabam entre o terceiro e quarto mês de vida, podendo se estender um pouco mais em alguns casos, que foi o caso da Cecília. Mas só um médico é capaz de fechar um diagnóstico. Mas assim, mãe, você pode sim, você pode estar atenta aos sinais da cólica e se você achar necessário, você pode levar o seu neném para ser avaliado pelo pediatra. As características mais comuns de crise de cólica são choro repentino e inconsolável por pelo menos 3 horas, por 3 dias e acontecendo há mais de 3 semanas. Barriguinha dura, às vezes distendida. Os bebês, durante a crise, eles tendem a ficar com as perninhas esticadas e dura, o punho sempre fechado, eles tentam inclinar o tórax para frente com a intenção de dobrar a barriga. E, geralmente, uma coisa que pode aliviar é quando o neném consegue soltar um pum ou fazer cocô. Fica atenta.
Existem uns truquezinhos da vovó que pode ajudar bastante. Passe o olhinho de neném nas mãos, friccione uma mão na outra até ela ficar bem quentinha. Aí em seguida você faz a massagem da barriguinha do neném em sentido horário. E é massagem mesmo, viu, gente? Não é carinho na barriga, não. Você pode afundar a mão ali quando você estiver fazendo a massagem, que é para ajudar na movimentação das fezes e dos gases. Você pode dobrar a perninha do neném contra o abdômen dele de forma suave, tipo brincando de bicicletinha, indo e voltando. E por favor, gente, faça isso sempre antes das mamadas, para evitar de apertar o estômago do neném quando você joga a perninha lá para cima e acaba provocando vômito. Você pode colocar compressa morna sobre a barriguinha do neném. Tome cuidado para não queimar a pele do neném. Aqueça a bolsinha de água, envolva ela com tecido para evitar o risco de queimadura. Faça sempre o teste da temperatura na parte interna do seu antebraço antes de colocar na barriguinha do neném. Você pode colocar o neném sobre a sua barriga, de preferência sem roupa, barriga com barriga mesmo. Dessa forma você aquece a barriguinha do neném. Você pode segurar ele contra o seu antebraço, a cabecinha aqui, a barriguinha aqui, de uma forma que a barriguinha fica pressionada, isso ajuda bastante. Banho quentinho de baldinho ou ofurô costuma ajudar muito. O ideal é que a água esteja entre 36 e 37 graus, bem quentinha. Você pode fazer um charutinho, tipo aqueles rolinhos que fazem com os nenéns na maternidade, que eles ficam apertadinhos. Isso ajuda, né? Eles ficam mais juntinhos, mas você também tem que tomar cuidado para não apertar muito o rolinho, hein? Mães, tem momentos em que o neném tá com crise de cólica e que muitas pessoas querem ajudar ao mesmo tempo. E o neném é uma esponjinha. Ele percebe a ansiedade das pessoas. E quem não fica ansioso, né? Porque o neném tá chorando, porque tá com dor, né? Então sempre que você puder, procura um ambiente tranquilo, um ambiente sem ruído, mais você e o neném. Um momento mais calmo, isso tudo ajuda com que ele se acalme também. E por favor, mãe, respira fundo. Tenta manter a calma. Não é fácil. Mas agora você já sabe que não é culpa de ninguém, que faz parte do desenvolvimento do intestino dele e que vai passar. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueça, deixe sugestões de vídeo para que eu possa tirar a dúvida de vocês nas próximas publicações. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e, por favor, encaminhe para outra mamãe, assim o canal pode ajudar um número cada vez maior de famílias. Tchau!